Amigos, estamos gravando esse vídeo para explicar um pouquinho como funciona a nossa formação, como é que funciona o trabalho da escola. Estamos um pouquinho desconfortáveis com tanto luxo e tanto capricho. No geral, a gente grava e produz coisas visando muito uma proximidade. Então, geralmente eu estou no meu escritório, Vitor no escritório dela, ou a gente está no mesmo lugar, e é um lugar que não é feito para gravar. Mas, hoje, excepcionalmente, estamos num grande estúdio, tudo maravilhoso, e microfones, e luzes, e câmeras. Por quê? Porque viemos para São Paulo gravar um projeto paralelo, que é uma discussão que a gente tem sobre modelo de negócio, comunicação, que provavelmente, não sei se vocês... Já vai ter saído. Já vai ter saído, mas não sei se vocês já vão ter tido acesso. Eu acho que faz parte também de um interesse nosso, né? De pensar sempre como que a gente se comunica, como que a gente estrutura negócio. E, de certa forma, isso se conecta muito com o nosso trabalho dentro da escola. Porque eu acho que uma preocupação nossa é não olhar somente para questões técnicas e pensar em uma formação que ela é mais ampla, que ela está levando em consideração questões técnicas comportamentais, técnicas técnicas e técnicas de negócio, assim, né? Então, olhando para um contexto como um todo. E é por isso que a gente está aqui. A gente aproveitou que a gente é eficiente, a gente economiza, Não a gente... sei. O que é? Não sei, mas a eu gente fiquei muito feliz. otimizou. De repente, Exato. tinha o logotipo da escola, as coisas maravilhosas. É isso. Vamos lá. Você falou um pouquinho sobre o aspecto comportamental, o aspecto técnico e o aspecto da modelagem do negócio. Eu acho que isso é um pano de fundo que explica a formação. Sim. Então, a ideia não é entregar planilhas, a ideia não é entregar algo engessado, a ideia é cobrir esses três pilares que, na nossa visão, são os pilares que todo planejador financeiro que deseja atuar na prática, na ponta, ele vai ter que desenvolver. Sim. E eu acho que nesse ponto, a gente pode deixar a modéstia um pouco de lado. Deixa. Porque, Vai. em geral... Vai. Porque, em geral, a gente está muito acostumado a ter essas questões de forma muito isolada, né? Então, eu quero estudar ciências comportamentais para planejadores. Geralmente não tem nem essa ponta, né? Acho que poucos lugares têm essa ponte já com o aspecto do nosso trabalho. Mas, consigo estudar ciências comportamentais. Consigo estudar técnica de planejamento de aposentadoria? Consigo. Consigo estudar comunicação e modelo de negócio? Consigo. Isso de forma muito isolada. E eu acho que esse nosso interesse e experiência e olhar, que na minha opinião é muito bom, nas três áreas, a gente consegue fazer uma conexão que, para mim, é uma parte muito, muito, muito valiosa. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente não fala de ciências comportamentais, agora é aula de ciências comportamentais. Não, é ciências comportamentais e ali tem um pedacinho de como é que eu uso isso na prospecção de clientes. Como é que eu uso isso Numa fotografia, como eu apresento a aposentadoria, como eu... Então, acho que de certa forma, muito integrada, né, essas três áreas. A gente estava discutindo agora, de fato, não é uma piada, não é um script de piada, isso aqui é um vídeo improvisado, a gente não montou um roteiro para isso. E a gente estava só meio que batendo um papo agora, antes de entrar, sobre como é que a gente ia apresentar cada pedacinho, agora que a gente já tem muito mais bagagem do que a gente tinha quando a gente montou a primeira turma. Essa aqui vai ser a nossa terceira turma, né, que começa em fevereiro de 24. E aí eu falei, vamos chamar de pilar a parte comportamental, o outro pilar é a parte técnica, o outro pilar é a parte de modelagem de negócio. E aí você fala assim, acho que a gente chamar de pilar vai dar a entender que são coisas apartadas, e isso não representa o que a gente entrega. E eu achei essa ponderação muito, muito boa. Sim. Então, esperem encontrar esses três aspectos perpassando todas as aulas. A gente nunca vai falar uma aula sobre a fotografia do cliente, o raio-x, cada planejador chama de um jeito ali, esse mapeamento de gastos de um cliente, que é uma parte importante do planejamento financeiro, ela nunca vai ser apresentada como algo técnico. Sempre vai estar embrenhada de outros aspectos comportamentais, a conexão disso com a entrega e o modelo de negócio, a precificação do trabalho de consultoria. Então, contem conosco para fazer essas pontes entre as três temáticas. Sim. E fazendo essa conexão de um planejamento financeiro é feito de ser humano para ser humano. Isso. Então, a gente sabe porque a gente já teve um lugar
quem tá atendendo o primeiro cliente. A gente já teve nesse contexto. E a gente já tá hoje num contexto de muita experiência, formando outras pessoas, enfim. Então, a gente sabe que, às vezes, até a forma de apresentar uma coisa faz muita diferença. Quando eu vou falar de aposentadoria com um cliente e eu penso, a minha aposentadoria não tá indo bem, tô aqui no comecinho, tô montando a minha reserva ainda. A gente sabe que essas coisas existem, então o nosso objetivo na formação é capacitar o planejador enquanto empreendedor. Isso. E o planejador enquanto pessoa que sabe e oferece planejamento financeiro, constrói planejamento financeiro junto com as pessoas. Boa. Vamos falar de logística um pouquinho, só para quem tá chegando por agora. Como funciona essa história? Nós temos três grandes frentes. Então, a gente tem as aulas, que elas acontecem às terças e quintas, das 7 às 9. Nossa, mas vocês vão dar as aulas ao vivo, sendo que já deram essa aula 2 vezes, na primeira turma e na segunda turma? Sim, todas as aulas são dadas ao vivo. Elas ficam gravadas, claro, mas a ideia é oferecer essas aulas ao vivo, porque a gente constrói essas aulas junto com vocês. Então, não é uma live onde alguém fica explanando coisas, né, e detalhando de maneira super expositiva. A gente vai construindo com a participação de vocês. Isso. Então, o chat fica aberto. Geralmente, quando a Vivi tá falando, eu tô no chat e vice-versa. E a gente vai meio que construindo o raciocínio e levando a narrativa de acordo com as necessidades de vocês, claro, sabendo o que a gente precisa entregar. Exatamente. Então, se você não puder assistir algumas aulas, tá tudo bem, elas ficam gravadas, fica tudo organizado na nossa plataforma, mas a gente incentiva que vocês participem de todas. Então, terças e quintas, das 7 às 9. Iniciamos dia 20 de fevereiro e seguimos juntos até outubro. Então, são 8 meses intensos de formação. Isso. Segundo ponto, as aulas de supervisão. Eu queria falar um pouquinho sobre as aulas ao vivo, pedacinho. Pode falar. Muito obrigada. Eu acho que é importante lembrar que a gente tem um pedaço dessas aulas que ele é um pouco mais expositivo, de como funciona o INSS aqui, onde eu busco mais informações para poder aprofundar, tirar alguma dúvida. Tá aqui. Ela tem um pedaço também que é de dar referência para as pessoas, de onde aprofundar alguma coisa com os materiais complementares que a gente oferece. E também de criar conexões com, preciso de indicação de uma advogada especialista na área previdenciária. E a gente simplesmente compartilha o que a gente tem. Acho que essa é uma coisa que a gente... uma promessa que a gente fez quando a gente começou, porque antes da primeira turma a gente não sabia exatamente como as coisas iam se desenrolar. E eu lembro que em um dos nossos vídeos, a gente falou, a gente vai entregar o que a gente tem. Tudo o que a gente tem. E a gente segue fazendo isso. E quando a gente não tem um pedacinho, a gente vai atrás de quem tem. Então, acho que as aulas, elas têm esse pedaço positivo. E ela tem um pedaço, a maior parte, inclusive, que é a conexão do como é que aquilo ali acontece na frente do cliente. Sim. Acho que esse é uma base muito forte da formação. Sim. Então, a gente vai tratar tudo de maneira extremamente prática. Sem abandonar a teoria, sem abandonar um certo preciosismo técnico. A gente adora uma série de assuntos. Então, alguns que eu gosto muito mais, outros que a Vivi gosta muito mais e outros que nós dois adoramos. Então, embora a formação seja extremamente focada na entrega, na prática, no dia a dia do planejador, os aspectos técnicos não serão deixados de lado. Isso. Porque eu acho que às vezes a gente explica meio que, olha, o foco é na prática, e a pessoa vai, então beleza, então vai ser uma bagunça o resto. Não é isso, pessoal. A gente faz piada, mas é sério a coisa. Isso. Aulas ao vivo. Supervisão, que são os momentos que eu adoro também. As supervisões também acontecem nessas terças e quintas, das 7 às 9, mas ao invés de partir de uma temática mais expositiva, ao invés da gente puxar a conversa, vocês puxam a conversa. Então, vocês vão trazer cases e dúvidas de vocês. Claro que, eventualmente, a gente vai trazer um ou outro que vai direcionar um pouco a discussão, mas a ideia é que a gente possa trocar e que vocês possam contar com o nosso olhar um pouquinho mais experiente sobre os cases que vocês estão atendendo, sobre as dificuldades que vocês estão tendo nesse momento. Então, comecei a prospecção, aconteceu isso. Eu vou pedir para olhar a mensagem que você usou. E a gente vai dar pitaco, eu vou mexer na frase. E aí você vai falar, Vivian, esse carrossel do Instagram não está funcionando por quê? E a gente vai dar a nossa ponderação. Ou, fiz um primeiro encontro com o cliente, aconteceu isso, o cliente começou a chorar, eu não sei o que fazer. A gente vai estar lá para ajudar. A ideia é pegar pela mão.
Então, a supervisão ela entra nesse papel de seguirmos ainda mais próximos, para além das aulas, que tem ali um fator mais expositivo também. Perfeito. E o terceiro ponto dessa logística são as sessões individuais, que esse é um dos motivos, inclusive, que as turmas elas não são gigantescas. A gente não consegue, caso fosse um curso gravado, a gente conseguiria botar 300 pessoas, 400 pessoas, sei lá, quantas pessoas quisessem entrar. No caso da nossa formação, não, porque a gente se encontra 3 vezes com cada um dos alunos. Então, cada um de vocês, cada planejador vai poder marcar 3 sessões, né? Uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre, outra no terceiro trimestre. A gente fica ali mais ou menos entre 8 meses, mas a gente divide o tempo do nosso programa em 3 blocos ali. blocos e vocês marcam uma sessão que pode ser marcada comigo, pode ser marcada com a Muri, pode ser uma comigo, uma com a Muri, outra com a Muri, pode ser 3 com a Muri. Bota pra trabalhar, gente. E aí, no final, entre nós dois tem mais sessões, a gente assume que é o professor que vocês mais gostam. E a gente fica feliz. Brincadeira. Vocês podem escolher. Nós temos expertises muito diferentes e viemos de lugares diferentes também. E a ideia é que vocês tenham o melhor dos 2 universos, né? É isso. Então, aulas gravadas não. Aulas ao vivo, que ficam gravadas, aulas de supervisão. E a gente tem as nossas sessões individuais. Então, a gente apoia a nossa entrega nessas 3 frentes logísticas aí. As sessões individuais, se eu estivesse entrando nessa turma, sou planejadora, eu posso usar ela para qualquer coisa? Você pode usar ela para qualquer coisa. Eu vou estar lá pro que você quiser, mas eu sempre sugiro que você não utilize uma sessão para resolver um ponto que você poderia tranquilamente ter resolvido em aula, uma dúvida em aula, ou um ponto que você poderia simplesmente ter mandado por e-mail pra gente. Porque não contente em ser meio maluco e oferecer 3 sessões individuais para uma turma de 100 pessoas, ou seja, 300 sessões individuais, a gente oferece suporte por e-mail. Então, uma vez por semana, a gente pega todas as dúvidas que vocês enviaram por e-mail e a gente responde. No geral, a gente responde em vídeo ou em áudio, esse e-mail. E aí, todas as dúvidas formam uma base maravilhosa de perguntas e respostas que são, de novo, extremamente conectados com a prática. Então, geralmente, tô atendendo isso aqui, esse cliente, pegando esse cenário, aconteceu isso, me dá um pitaco, e a gente vai lá e responde, e a gente categoriza isso, e fica muito bom de consultar, acho que é uma base muito preciosa. Sim. E é uma forma de conseguir ganhar experiência com os cases de outras pessoas. Esse é um ponto mesmo. Eu acho que esse é um avanço que é muito importante na carreira, e ele faz muita diferença. A gente melhora enquanto planejador, não conforme a gente estuda, também, mas é uma parcela menor. A gente melhora mesmo a nossa entrega conforme a gente atende. Isso. Então, ganhando um pouquinho de experiência das outras pessoas, vendo casos reais e fazendo exercício de refletir como eu conduziria, o que eu faria na próxima reunião, como que aquilo se encaminharia, eu acho que a gente tem um avanço muito mais rápido. Acho que essa é uma parte muito valiosa. Super, né? Se eu tô sozinho e atendi 5 clientes, eu atendi 5 clientes. Se eu tô meio que duplando com você e eu atendi 5, você atendeu 7, pronto, eu conheço 12 cases já. Sim. É muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Sim. E eu acho que esse é um ponto que a gente é bem franco, não? Tanto que a gente incentiva desde a primeira aula, que os alunos comecem a atender. Literalmente na primeira aula. Você só vai amadurecer e só vai conseguir se desenvolver como planejador financeiro se você atender. Não adianta você ler mais um livro ou você assistir mais 17 horas de aula, você precisa atender. Então a gente é bastante transparente com relação a esse ponto, porque a gente tinha esses palpites no começo. De novo, essa é a terceira turma, né? Que a gente começa em 24. E a gente tinha esse palpite em 2022 e agora a gente tem um espaço amostral para analisar. Então a gente tem 150 planejadores formados, já foram 2 turmas lotadas, até o limite do que dava. Então a gente tem muita clareza de que esse palpite que a gente deu lá atrás, ele se sustenta. Então, se você não atender, a gente não vai avançar. Isso. Tem uma dúvida. Vamos supor que tem alguém assistindo a gente agora e ele não quer ser planejador full-time. Então, ele quer manter a ocupação que ele tem. Hoje, então, sei lá, ele é servidor público. E ele quer atender de manhã, ele quer atender na hora do almoço, ele quer atender à noite. Pode entrar na formação? Ele deveria entrar na formação? Pode entrar na formação. Será muito bem-vindo. Mas algumas coisas que eu acho que é importante a gente levantar. A gente não montou uma estrutura para quem quer fazer uma transição de carreira, ou para quem já fez, para quem já está atuando. Você pode levar isso em paralelo.
mas não é um curso que você vai conseguir conduzir com 2 horas semanais de dedicação, ou só assistindo às aulas. É muito importante que, para entrar, você separe na sua agenda mais ou menos um bloco de 10 horas semanais. 10 horas, incluindo as aulas. Incluindo as aulas. Então, seriam 4 horas de aula e mais 6 horas entre prospecção, atendimento de cliente, estudo, comunicação, enfim, de prática mesmo do que a gente está ensinando nas aulas. Porque, mas se eu só assistir as aulas vou aprender uma coisa, vai aprender um monte. Mas eu muito acho... caro para aprender um monte só. É isso. Você vai gastar muito dinheiro e muito tempo. Então, assim, eu acho que não é uma formação sobre educação financeira para você aprender os conceitos. Tem muitas maneiras muito legais de você aprender mais sobre isso. E mais baratas. Em todos os sentidos. De tempo, energia, dinheiro. Então, a ideia é: venha e você vai ser muito bem-vindo se você pretende atuar como planejador financeiro. Se você quer atender pessoas. Mesmo que você não queira fazê-lo durante as 8 horas de trabalho do seu dia. Então, nós temos alunos que fizeram transição. A gente fica secretamente feliz quando isso acontece. A gente tem alunos que querem manter ali nas janelas. Tá tudo bem. Eu só acho que, como hobby, é só um investimento muito grande em todos os sentidos. Sim. Inclusive, esse ponto, eu sinto que é um assunto que vem bastante... Foi tudo bem falar que eu fico muito feliz? Eu fico feliz mesmo. Porque às vezes o aluno chega e fala, não, então, eu quero atender de manhã e na hora do almoço. Aí, de repente, então, eu acho que eu vou fazer isso aqui o dia inteiro. Aí a gente fala, que é isso? O que eu ia falar? Desculpa, eu me empolguei com essa história, porque eu lembrei de vários casos que aconteceram na segunda turma. Lembrei. Eu acho que esse é um assunto que aparece com alguma frequência nas sessões individuais também. Então, às vezes, não somente a atuação como planejador, mas esse pedacinho da vida ali, dessa transição de me ajudem aqui, olhem para o meu contexto. Eu gasto tanto, eu ganho tanto, quando eu deveria começar a diminuir o ritmo de trabalho, como eu poderia me organizar um pouquinho melhor em termos de agenda. Então, a gente olha um pouquinho para isso. E a gente participa dessas transições de carreira. Que eu não fiz transição, né? Eu só abandonei o barco depois que eu achei esse mundo. Mas eu acho que se eu tivesse feito uma transição, eu me sentiria muito, muito, muito mais segura, obviamente. Eu fiz uma transição, foi só uma transição muito mal feita e muito caótica, mas funcionou. Então, eu não tinha o amparo que os alunos têm, por exemplo. Isso é um ponto interessante, né? A gente olha para os primeiros anos dos alunos, né? Às vezes a gente recebe um aluno que está muito no comecinho, às vezes está ali no segundo, terceiro ano. Quando eu comparo um planejador que está no segundo, passou pela formação, que está no segundo ano, e eu me comparo em 2011, que foi o meu segundo ano, meu Deus do céu. Eu falo, em que eu estava fazendo da minha vida? Porque referência faz muita diferença. Então, vocês vão contar com o nosso amparo nessa transição. Isso me leva a uma outra pergunta. É isso. No começo, a gente teve uma grande dúvida com relação a essa formação. É para quem não sabe nada e está querendo começar? É para quem já tem um tiquinho de cancha? Ou é para quem já está rodando por aí? E aí, felizmente, a gente percebeu que a gente consegue receber públicos bastante diversos. Nas duas turmas, na primeira e na segunda turma, isso aconteceu. Então, a gente tinha planejadores que, eu acho legal essa área, acho o trabalho da Vivi legal, acompanha Papo de Valor, ou então, eu faço parte do Dinheiro Sem Medo, esse programa de acompanhamento, eu achei tudo interessante e eu acho que talvez seja para mim. Mas a pessoa nunca tinha sentado na frente de alguém para ajudar ela a organizar as contas. A gente recebeu pessoas que estavam ali no cliente 5, no cliente 10, então ela já tinha uma noção, ela já viu que ela tem alguma facilidade, ela leu um monte de livro de educação financeira, ela só precisa dar uma ajeitada, uma arredondada no processo para poder seguir. E a gente recebeu, cheio de dedos, com muito cuidado, pessoas que já tinham rodado bastante. Quando eu falo rodado bastante, 5, 6, 7 anos de atuação, faturamento ali constante na faixa dos 20, 30 mil reais por mês. A gente falou, será que a gente tem coisa para entregar para essas pessoas? E a gente foi muito transparente com essas pessoas, porque é assim que a gente trabalha. Isso. Morro de medo de ser picareta. Então, um medo que eu tenho na vida é de ser picareta. Então, vocês contem com a nossa transparência aqui. E eu lembro que a gente falou, vai funcionar assim. A gente não sabe se de fato vai ter alguma coisa. E a gente toda assim, conversando, será que a gente fala? Será que a gente fala Zoom com um, e marca Zoom com o outro, e conversa com um e conversa com o outro. E foi uma surpresa muito maravilhosa. Eu acho que, independente do momento,
se a gente entra em um programa que, mais uma vez, não é uma lista de aulas gravadas, é algo que a gente vai construindo junto e a gente vai aprofundando e a gente consegue enxergar beleza na pergunta de quem tá fazendo aquilo pela primeira vez, porque aquela pessoa que tá chegando de um outro contexto, aquela pedagoga que nunca atendeu um cliente, não sabe a parte técnica de finanças, ela chega e ela faz uma pergunta sobre como mostrar uma informação. Ou ela traz um contexto que, às vezes, a gente que tá há muitos anos atendendo, a gente fala, nossa... Isso é muito legal mesmo. Isso é muito Ótimo legal. jeito, O quanto a gente aprendeu, inclusive, com perguntas de pessoas que estavam muito no começo. Então, acho que é só um exemplo para lembrar a gente e para contar para você que tá assistindo que essa troca e colocar no mesmo espaço pessoas que estão em níveis muito diferentes, isso é muito enriquecedor. Obviamente, a gente vai entregar conteúdo para quem tá no zero, mais ou menos metade das nossas 2 primeiras turmas nunca tinham atendido o cliente de forma remunerada. Então, a gente vai entregar o que você precisar em termos técnicos de conteúdo para poder oferecer um planejamento financeiro. Isso, fato. E talvez essa pessoa que tá um pouquinho mais à frente, com mais experiência, ela pegue alguns pedaços e ela melhore o processo dela, ela revise o processo dela, ela descubra outras formas de fazer alguma coisa e amplie essa caixa de ferramentas, que é um bom ponto para a gente levantar também. Amplie essa caixa de ferramentas e ela talvez consiga fazer ajustes de modelo de negócio e muito rapidamente ter saltos muito altos, assim, muito grandes. Eu acho que essa foi uma... Desde que ela esteja aberta para isso. Ah, perfeito. Esse é um ponto. Porque nós tivemos casos em que a coisa não funcionou tão bem. Planejadores que chegaram já com bastante experiência, mas eles não estavam dispostos a perguntar, a aprofundar um pouco no processo e na dúvida que aquela pessoa que acabou de começar levantou. E para mim isso é um pecado, porque nas 2 turmas eu acho que eu era o planejador mais experiente. Nas 2 turmas, assim, a pessoa que tinha mais bagagem. E aí, eu vi claramente uma pergunta de uma pessoa super iniciante e eu estava interessado pela resposta que a Vivi ia dar para aquela pergunta. E eu senti que a gente perdeu umas poucas pessoas que eram mais experientes e a pessoa, ela só não prestou atenção naquilo, sabe? Ela claramente estava achando aquilo e esse é um pecado. Então, se você não está disposto a se colocar de maneira aberta, a de aproveitar a comunidade, que é um grande ponto também, a comunidade que se forma, aí eu acho que não faz sentido. E tá tudo bem, você vai continuar sendo nosso amigo, tá tudo certo, mas... E é um lugar perigoso esse, né? Acho que essa é uma habilidade muito importante para o empreendedor, porque se a gente passa a não questionar o que a gente tá fazendo de vez em quando, a revisar, não é deixar isso exaustivo, mas o cliente número 100, quando a gente sentar e ele fazer a pergunta, é melhor eu usar o cartão de crédito ou o cartão de débito? Você vai pensar, nossa, eu já falei sobre cartão de crédito 470 vezes. A gente já meio que ele vai... vou só responder mais ou menos, já tô cansado desse assunto, não aguento mais falar sobre reserva de emergência, não aguento mais... A gente, às vezes, pula etapas. E é um erro, porque aquela pessoa, aquele cliente, ele tá vendo aquilo pela primeira vez. Sim. E ele tem um momento de abertura, ele fez a pergunta, essa parte é muito importante, ele fez a pergunta, e aí você tem a chance de explicar aquele negócio que você já explicou 250 vezes pela perspectiva daquele cliente, com as variáveis que aquele cliente trouxe. E aí, se você se cansa disso, você não conseguir enxergar beleza nisso, uma frase pesada, mas eu acho que aí você vai ter uma carreira infeliz, você vai ser infeliz atendendo. Essa é a verdade. Eu não acho que vai ser infeliz. Não? Não, eu acho que o planejador em geral vai achar que tá fazendo um trabalho bom, porque ele tem muita experiência. Ele só vai ser ruim. Ok, eu achei que você dava uma passada de pano na minha frase pesada, eu acho não. que quem perde é o cliente, não é o planejador. Mas eu acho que eu acho que tem você vai acabar entregando um planejamento 6,5. Sim. E se você entrega um planejamento 6,5, o seu ciclo de indicações não gira. E aí você vai ter um problema. E aí daqui a pouco você vai achar que não sabe fazer prospecção, quando na verdade sua entrega é ruim. É isso que acontece. Exato. Pesado, Nossa, né? agora, isso, gente... né? Vamos um pouco pesado. Esse era pra ser um vídeo de dúvidas sobre a nossa formação. Vamos só continuar, que a gente só se empolgou porque esse assunto ele é muito importante pra gente. Fala um pouquinho sobre a caixa de ferramentas. Vamos lá. Vou refazer minha pergunta. Na formação, você vai entregar
um passo a passo, uma metodologia de primeira reunião faz isso, segunda reunião faz aquilo? A gente vai entregar as ferramentas que você precisa para construir esse fluxo dentro do contexto de cada cliente. A gente passou por Nosso mercado é muito novo, né, pessoal? A gente vive um processo de democratização do planejamento financeiro, do trabalho do planejador financeiro, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, que ele se tornou um pouquinho mais acessível para famílias que não são multitrilhardárias. E a gente veio de um contexto que entregava planejamento financeiro de uma maneira muito engessada. Então, primeira sessão, faz isso. Segunda sessão, faz isso. A gente pega as 6 fatias da pizza do CFP e passa uma por uma nessa ordem. Então, isso não funciona. Bom, na nossa opinião, isso não funciona. O que funciona é construir um percurso que faz sentido para aquele cliente. E para poder construir esse percurso, você vai precisar de ferramentas. E essas ferramentas vão ser entregues durante as aulas. Então, a gente vai conseguir construir uma caixa de ferramentas que não vai te garantir o passo a passo, mas ela vai garantir que você tenha o senso crítico. Essa expressão você usa bastante, eu acho ela muito boa. Você vai ter o senso crítico para conseguir definir que naquele momento, para aquele cliente, a gente vai fazer nessa ordem e vai usar essas ferramentas. Isso. Em prol de resolver as questões que aquele cliente trouxe. E não em prol de entregar um negócio super engessado, que parece bonito na apresentação de PowerPoint e que ninguém abre nunca. Sim. E eu acho que essa é uma coisa muito... um reflexo muito bom do jeito que a gente conduz as aulas. E o fato de nós dois... Eu acho que a gente pensa planejamento financeiro de uma forma muito similar, mas a gente faz coisas e a gente tem processos, e o caminho que geralmente a gente percorre, ele é diferente em muitos casos. Sim. E então, quando a gente pensa em uma ferramenta de um método de controle financeiro, aí a gente não vai falar, essa é a planilha perfeita, use com todos os clientes, ou esse é o aplicativo, ou a gente não vai desenvolver um software. Então, o objetivo o Amuri vai trazer 2, 3 formas que ele geralmente usa, eu vou trazer outras 2, 3 formas, a gente vai ajudar a pensar formas a partir do absoluto zero, porque o objetivo é construir isso, de fato, junto com o cliente. Não dá pra gente querer pensar, e eu acho que um exemplo, assim, dessa caixa de ferramentas, pensando nesse item de como o cliente vai controlar se ele tá seguindo ou não o orçamento que foi definido, aquele plano, a gente vai ter não uma, mas 5, 6, 7 opções. Sabe uma coisa engraçada? A gente falou que esse vídeo ia ter 10, 15 minutos. A gente só vai continuar porque... Já temos 30 minutos. Temos até pessoas que estão nos ajudando a gravar esse vídeo hoje. A gente só vai continuar, porque eu acho que depois a gente corta, precisar cortar, vai ficar tudo certo. Só vamos continuar. Conquistas. Boa! Falemos de conquistas. Boa. Quando a gente começa a nossa caminhada como planejador financeiro, a gente, no geral, fica maravilhado com as possibilidades, porque é um trabalho muito flexível. Então dá pra gente se enfiar em muitos contextos, apoiar pessoas que estão em lugares muito diferentes. E aí isso pode trazer uma sensação de caos, de meu Deus do céu, tem tanta coisa que eu poderia fazer, tantos passos que eu poderia dar, que eu já não sei muito bem qual que é o próximo. Numa tentativa de certa forma, oferecer esse direcionamento, a gente criou na nossa plataforma e na dinâmica das aulas e das fases que a gente vai passando durante a formação, o conceito de conquistas. As conquistas são convites, e essas conquistas elas pertencem às fases da formação. A formação de 24 vai ter 6 fases. Então, durante esses 8 meses, a gente vai estar separando esses 8 meses em 6 fases. E aí, para cada fase, nós vamos convidar os alunos a conquistarem algumas coisas. E aí, com base nessas conquistas, se você for dando check nessas conquistas, a chance de você avançar como planejador financeiro, em termos de bagagem, em termos de faturamento, em termos de gestão da agenda, em termos de quantidade de clientes atendidos, é muito, muito grande. Sim. Então é como se a gente fosse convidando, a gente fosse dando o passo, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Não é um passo a passo para atender um cliente, é para a sua carreira. Isso. Então a gente vai oferecer um direcionamento para a carreira condicionado em cada uma das 6 fases. Exatamente. E que seja uma sugestão para que vocês consigam até desenvolver habilidades meio paralelas, complementares, que são muito importantes. Habilidades de escuta, de comunicação, do falar, de explicar de uma forma didática alguma coisa. Então, a gente vai também levando um pouquinho para esse lado. E, Amuri, eu só vou receber o certificado no final se eu der check em tudo?
Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, não é isso. A flexibilidade é a base dessa história aqui. Então, você vai ser convidado. Alguns alunos se engajam nesse processo e querem dar check em todas. Fica muito legal ver toda a plataforma. Tem alguns que falam, olha, acho que não tô nesse momento, eu tô dedicando pouco tempo, eu não tô com essa disposição. Tá tudo bem, mas o convite tá lá. Sim. E a gente sente que se você aceitar alguns desses convites ou todos esses convites, sua vida vai ser mais fácil. Exato. Uma coisa importante é que o programa, do começo ao fim, ele tem uma direção e ele tem um ritmo, mas não necessariamente todas as pessoas seguem o mesmo ritmo. Sim. A gente sugere e a gente espera que todas acompanhem as aulas de forma ao vivo, porque de fato faz muita diferença, muita diferença essa troca, e a troca que acontece na comunidade como um todo. Mas tem algumas pessoas que vão de um mês para o outro atender um cliente. Outras pessoas vão atender 30. Então, eventualmente, a gente vê jornadas muito diferentes e a gente só acha isso maravilhoso. Isso. O objetivo não é vamos, todo mundo loucamente. O objetivo é que cada um siga num ritmo que é saudável, que é condizente com a vida, né? Com o contexto de cada um, e a gente vai estar apoiando lá no último mês de formação quem está no cliente número 10, quem está no cliente número 150. Isso. Às vezes a gente dá uma puxadinha, porque às vezes precisa dar uma empurradinha, né? Mas é sempre respeitando o contexto e a saúde mental de todo mundo. Então, acho que essa é uma premissa também. Isso. Mais dúvidas? Eu vou cansar de olhar pra cara? Eu espero que não. Eles vão cansar de ficar olhando pra nossa cara? Talvez o eles tempo cansem todo? um pouquinho. Talvez eles cansem um pouquinho. Mas a gente vai estar lá de coração nos momentos em que vocês estiverem cansados da nossa cara e nos momentos que vocês estiverem achando a gente maravilhoso. A gente espera que esses momentos existam. Sim. Nós ministramos a maior parte das aulas, porém, tem um monte de assunto que a gente não domina 100%, né? Porque o planejador financeiro não precisa dominar profundamente todas as áreas. Eu gosto de pensar que nós temos bastante domínio sobre as ciências comportamentais. Mas desse bastante domínio até a professora Vera Rita, tem meu Deus do céu, temos aqui uma jornada. Então nós contamos com apoio em algumas áreas. Nesses aspectos mais comportamentais e nessa ponte entre os aspectos comportamentais e o planejamento financeiro entregue na prática, nós contamos com a professora Vera Rita. Que se você não conhece... Você tá errado. Exato. Meu Deus. Você deveria conhecer. Isso, @ Psicologia Econômica. Isso. Ou você escreve Vera Rita, Psicologia, no Google, você vai ver. Enfim, ela é uma das maiores referências no mundo dentro da psicologia econômica, que é uma das áreas de estudo que fica debaixo das ciências comportamentais, desse guarda-chuva. E ela nos apoia em 5 aulas. 5 aulas, isso. Então, a gente aproveita muito do conhecimento dela, nós somos alunos dela há um bom tempo. E ela nos apoia com esse pedacinho. Existem áreas detestáveis, como, por exemplo, o planejamento fiscal, que a Vivian gosta. Eu adoro. Embora ela goste, não é uma especialista em planejamento fiscal. Exato. Então a gente conta com pessoas que nos apoiam nessas áreas mais específicas. Então, sucessório, que é uma área que eu adoro, mas também não sou um super especialista. Então a gente conta com um advogado especialista na parte fiscal. Contamos com um contador, na parte de seguro. Comunicação. A gente, às vezes, tem um ou outro professor convidado. A gente gosta bastante da área também. Mas dívidas. Na parte de dívidas, a gente conta com uma especialista em direito bancário também, que essa é muito legal a aula. Isso. Então a gente vai contar para garantir que em todas essas áreas vocês tenham o aprofundamento necessário. E nos pontos em que a gente não conseguir aprofundar, porque, por exemplo, a gente tem 2 aulas de planejamento fiscal. Não dá para cobrir todo o planejamento fiscal em 4 horas de aula. Vocês vão saber onde procurar e para quem perguntar. Acho que esse é uma premissa também. E eu acho que é importante até fazer um parênteses, porque não é que não dá e a gente vai só falar, pesquisa aqui, procura aqui. Não, a gente entende que o planejador, ele não vai ser um contador. Ele não vai fazer isso, ou pelo menos não necessariamente. Então, a gente se preocupou em todos esses aspectos, inclusive no aspecto de investimentos, em oferecer o que um planejador precisa saber. Como ele vai conduzir isso com o cliente. Como ele vai trabalhar em parceria com o contador para poder desenhar uma solução tributária
para um determinado cliente autônomo. E aí, como essa conversa acontece, como essa parceria é desenvolvida, como isso se desenrola na frente do cliente, junto com o cliente. Então, acho que esse é o ponto. Boa. Além de fazer um grande convite e explicar como é que a gente segue daqui pra frente, temos algum outro ponto que faltou? Eu acho que não. Se tiver, a gente vai estar em algum lugar. A gente não vai estar mais aqui nesse estúdio bonito. Mas a gente vai responder com todo isso. carinho também. Com todo carinho também. E a gente vai fazer... um ponto interessante, assim. Eu acho que melhor do que... Não sei se melhor, mas tão importante quanto a nossa opinião sobre tudo isso, e a nossa opinião ela é completamente enviesada, porque a gente é apaixonado pela escola e a gente está colocando a nossa vida nesse negócio. A opinião dos alunos conta muito. Sim. Então a gente vai deixar aqui perto desse vídeo, em algum lugar, os depoimentos e as opiniões, e vocês estão mais convidados a chegar no Instagram de algum aluno e falar, será que a gente pode conversar um tiquinho sobre a formação? E eles vão dar a opinião livre de vieses deles para vocês. Isso aconteceu bastante entre a primeira e a segunda turma. Eles vão responder. Eles vão responder de maneira sincera, com certeza. Sim. Porque, de fato, não é uma formação para todas as pessoas. Mas se você se encaixa nesse desenho de, eu sou um planejador, eu quero atender de forma independente, ou não sou um planejador, mas quero ser um planejador, atender de forma independente, e eu identifico com o jeito que esses dois aí trabalham, venha, que vai funcionar. Sim. Você vai contar com todo o nosso apoio para isso. Boa essa sensação de fala com algum aluno. Isso, eu fico muito feliz. Eu acho que demonstra um pouquinho da entrega e do quão satisfeito a gente está com a entrega e com a troca com os alunos. Isso. Assim. E os puxões de orelha que a gente já recebeu de aluno, eles serviram pra gente melhorar a formação. Sim. Então, a gente tá aqui porque a gente acredita na profissão e acredita na entrega e acredita no benefício que isso gera para os clientes. Então, é mais uma forma da gente espalhar o que a gente acredita. Eu tenho uma última pergunta. Manda. Sou planejadora. Tô ali, tenho um perfil no Instagram e já atendi 5 amigos. No final da formação, eu vou estar ganhando quanto? 2 milhões. Pelo amor de Deus. Não vai. A gente responde essa pergunta sempre com muita delicadeza, com muito cuidado. Porque as pessoas, elas partem de lugares diferentes, elas têm contextos diferentes, limitações, círculos sociais, então tudo isso impacta. Mas é uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos 2 anos, em que estou muito mais próximo da Vivi, é a não sabonetar respostas. Então, eu achei que você ia sabonetar essa? Não, eu vou responder. Vamos responder, não vamos? Vamos. A gente vai responder. A ideia é que a gente consiga oferecer algum pragmatismo. Acho que esse é um ponto que você aporta nessa sociedade, nessa escola, que é muito importante. Isso, respostas um pouco mais pragmáticas. A gente tem uma meta. Uma meta não, mas a gente tem um alvo que a gente convida os alunos a perseguirem e a gente sabe que ele é factível, que é o faturamento de R$5.000 por mês ao final do primeiro ano de atuação. Isso. A gente deu um grande chutão no começo, porque não foi a minha realidade, não foi a realidade da Vivi, mas com base no que a gente já tinha acompanhado dos planejadores, porque antes da gente montar a escola, pessoal, a gente tomava café com gente que queria começar a trabalhar com isso, quase que semanalmente. Né? Essa relação começou assim, inclusive. Né? Então, a gente está muito em contato com pessoas que estão começando e pessoas que já deram os primeiros passinhos, e a gente achou que seria uma meta que não seria agressiva demais e não seria confortável demais. É uma meta saudável. E a gente... Eu acho que ela nem é uma meta. Ela é uma referência que hoje a gente tem. Ela já foi uma meta, ela já foi um chute. Hoje é, de certa forma, uma referência. E a gente tem alunos que saíram, sei lá, de um faturamento de 5 e pularam para um faturamento... Pularam não, né? Foram ali, ó, degrau por degrau, dia após dia. E no final desse período, estavam no faturamento de 15, pessoas que estavam no 0 e chegaram no 3, pessoas que estavam no 0 e chegaram nos 8, pessoas que estavam nos 15 e chegaram nos 40. Então, as trajetórias são diferentes, mas eu achei importante trazer essa pergunta porque a gente está muito acostumado a ver fatura ao final de 3 meses, 6 mil... Muitos dígitos e valores, às vezes, extraordinários. Isso. A gente não quer vender, a gente não vai fazer promessas, a gente não quer vender sonhos que não têm... um embasamento na realidade, ou uma possibilidade. Exato. É isso. Então, é particular, mas eu também não queria que pessoas entrassem pensando, é um negocinho aqui, talvez eu faça um bico. Você pode fazer um bico se você quiser, mas isso aqui é uma puta de uma carreira.
É isso. Boa. É isso. Nossa, tá bem. É isso mesmo. É isso que acontece. Então, a gente gosta de deixar claras as possibilidades. Isso. Nós temos alunos que, passado esse 1 ano, estão ali. Primeiro cliente remunerado, segundo cliente remunerado, Sim. porque vieram de contextos mais difíceis. Tinham redes menores, tinham menos desenvoltura na hora da prospecção, tinham um pouquinho mais de insegurança na hora de entregar. Isso gera um reflexo no resultado. E a gente tá junto. É isso. E a gente não enxerga esse aluno e a gente não age com esse aluno como se ele fosse pior do que o que fatura 40. É isso. Isso é bonito, né? Eu fico feliz. Eu também. Boa. Recados Recados e convites. Gente, seria muito baixo astral se alguém se matriculasse na formação e aí na segunda semana de aula fala, quando é que vocês vão explicar como é que faz análise de papel, de ação? A gente fala, então, amado, isso não vai ser coberto na formação. Então a gente faz questão que as pessoas que vão entrar, que elas saibam exatamente o que elas vão encontrar e que elas estejam buscando aquilo que a gente vai entregar. Isso. Então, é uma escola que vai receber entre 80 e 100 alunos, sem ter alguma coisinha por ano. Não tem nenhuma pretensão de formar 2.200 alunos por ano. Isso quer dizer que a gente vai ter essa turma lotada e a gente pode se dar o luxo de receber pessoas que estão buscando o que a gente vai entregar. Porque a gente sabe que a gente vai encher essa turma. Certo? Certo. Arrogante, minha fala? Não. Ok, né? Vai acontecer. É por conta da lista de espera que já está muito cheia. Então, isso vai acontecer. E também, assim, ainda que a gente não lote essa turma, a gente também não vai receber pessoas, a gente não quer receber pessoas que estão buscando outra coisa. Exato. Por conta disso, a gente achou mais interessante trabalhar com uma lista de espera. E para entrar na lista de espera, você vai preencher algumas questões, para você contar um pouquinho de você pra gente. Essa lista de espera está em meavisa.nossa.cc. E aí, com base nessa lista de espera, você vai receber um oi em setembro. Então, em setembro, você vai receber um oi do tipo, oi, aqui é o Amuri, eu vi sua aplicação, achei isso, me conta um pouquinho mais, ou achei isso, vem por aqui. Isso. Certo? Essa aplicação não é um currículo que você pelo tem amor que de Deus, lá. A gente não Algumas vai selecionar fulano é melhor do que esse daqui, vamos trazer esse. Não, a gente vai falar com todo mundo que preencheu a aplicação completa. Todo mundo? Todo mundo. No WhatsApp. É um robô? É isso, é o robô, essas duas mãos. E essas duas mãos que vão fazer isso. Exatamente. Então, no ano passado foram, acho que, 390 aplicações. E a gente tinha 83 vagas. Nós recebemos 85 pessoas, porque não deu para negar a última ali. A gente entrou, né? Arredondamos ali. E a gente, nesse ano, vai receber por volta de 100 pessoas. É isso, essa é a nossa ideia. E a gente já tem 180 pessoas na lista de espera, então... Sim. Essa próxima turma vai ter um pedacinho diferente. Porque as pessoas estão preenchendo essa lista de espera elas estão mesmo. E elas nem estão sabendo desse pedaço, que eu acho que é um pedaço, assim... É verdade, né? Muito bom, muito bom. Conta, que pedaço é esse? Vamos lá. Porque o programa até então eram 5 fases. Isso. A gente tinha um programa. Você percebeu que eu adaptei o discurso na hora, né? Falei isso. Você ficou orgulhosa? Eu fiquei orgulhosa. Isso, bom demais. São 5 fases de 5 semanas, né? Cada fase tem 10 aulas. E agora a gente, para a próxima turma, de 24, a gente vai acrescentar 10 aulas. 20 horas. Porque nós decidimos cobrir também o atendimento mais aprofundado dos autônomos, que é um assunto que nós dois adoramos. Então, para além de ser capacitado para atender a pessoa física, a família, o casal, o indivíduo que está querendo se organizar enquanto pessoa, vocês serão capacitados também para atender os autônomos. A gente já tinha aulas que cobriam esse conhecimento dos autônomos nas 2 primeiras turmas, mas eram 3 aulas no total. 3 aulas, 3, 4 aulas, alguma coisa assim, com a supervisão, isso. Agora nós teremos 12 aulas no total, entre supervisão e as aulas de entrega. Então a gente vai oferecer esse conhecimento porque ele é muito útil, é um mercado, meu Deus do céu, muito carente. Para que você possa atender o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o professor de inglês, o professor de dança, enfim. Sim. A ideia é que você, além de atender a pessoa física, você seja capaz de atender esses profissionais autônomos. O lado profissional, né? O lado profissional desses profissionais autônomos, exato. Sim. E porque quando a gente atende autônomo,
Obviamente que a gente já poderia atender um psicólogo, atendendo o pedaço pessoal, separando as contas, ajudando ele a se organizar, ou não separando, enfim, ajudando ele a se organizar. Mas esse é um perfil de cliente que ele vai fazer perguntas de: você acha que o preço que eu tô cobrando tá bom? E aí você vai olhar e você vai ver a estrutura que ele atende, como ele se comunica, o jeito que ele se mostra nas redes sociais, ou como ele oferece o preço, ou quais são os pacotes, como ele estrutura o modelo de negócio. E se a gente dá esse passo, que aí eu acho que é um passo em direção a essa camada mais profissional de negócio, não é o atendimento de pequenos negócios completo, de restaurantes, não é isso, mas é olhar para negócios de profissionais liberais, de autônomos, negócios um pouquinho mais enxutos, nesse caso aí dos autônomos. E aí, conseguir dar um apoio para ele melhorar o resultado nesse lugar também. Isso. Então, toca nessas áreas um pouco paralelas, que não estão dentro de um planejamento financeiro pessoal, mas que fazem muita diferença para a vida financeira. Muito. Então, E é esse foi o muito objetivo. legal, é muito legal. É um dos meus atendimentos favoritos, assim. Então, eu adoro. E a gente vai trazer para dentro da formação. E, vamos falar isso, porque alguns alunos que são da primeira e segunda turma, eles vão perguntar. Os alunos da primeira e da segunda turma vão ser convidados a se juntarem a essa terceira turma durante esse módulo, né? Durante essa fase. Isso, esse convite vai chegar para vocês. Esse convite vai chegar, só respirem fundo, vai dar tudo certo. Isso. O que mais? Achei interessante esse negócio aí. Meu Deus do céu, a gente precisa terminar esse vídeo. Achei interessante esse negócio aí, que você tá falando, que a gente conversou. Você falou que tem uma lista de espera. Onde que eu me inscrevo? Meavisa.nossa.cc. Boa. Então lá você vai ter um formulário, ele é breve, mas eu recomendo que você preencha de coração, não preencha só, porque eu acho vocês legais. A gente fica feliz se acha a gente legal, mas me fala um pouco do seu contexto, né? O que você está esperando pra gente conseguir definir se faz sentido você entrar ou não. É um investimento alto de tempo, de dinheiro, de energia, e a gente quer que você faça isso de maneira muito consciente. De novo, tem aqui o nosso pavor de ser picareta. Então a gente vai receber quem a gente acha que pode se beneficiar do programa. Exato. Vou ver se o link vai estar por aqui. Isso, em algum lugar. É assim que os youtubers e as pessoas fazem. Clica no joinha e vai. É isso. Brincadeira. Fechou? Fechou. A gente não precisa contar que a gente tem festa de formatura, roda de conversa, presente para aluno. Mas vocês vão ver, a gente vai estar sassaricando em redes sociais. Mas você só confia que vai ser muito legal. E a gente agradece. E a gente está à disposição. Caso tenha alguma dúvida que a gente não cobriu aqui, manda no Instagram pra gente, manda no e-mail, manda nos acha. @EduardoAmuri, @Vivian Rodrigues. Estaremos por aí. É isso. Obrigado, queridos. Até mais. Tchau, tchau.